Micaela, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigada em nome também do Grupo Laço Azul Coimbra por ter aceito este convite e também, muito particularmente, eu sou uma grande fã dos jogos de tabuleiro e muito ansiosa para podermos voltar a aprender mais um pouco daquilo que são os jogos e daquilo que são as potencialidades dos jogos. Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela apresentação e obrigado pela disponibilidade para estarem aqui mais 3 horas a ouvir-me. Não vão é ser bem 3 3 horas? horas. Não? Era só uma partida. Está a pensar que eram 3 horas. Ok, Quer dizer, as pronto. 3 horas é contando depois com os jogos que as pessoas vão ter para jogar, não é? E são 3.000 horas, são 3.000 horas. Exatamente. Não, vamos ter que fazer então isto numa hora, não é? Pronto, ok. Exatamente. Então, obrigado. Eu vou tentar dar continuidade àquilo que foi o outro webinar. O outro webinar foi muito mais direcionado para uma introdução e refletirmos um pouco sobre o que são os jogos, o que é que são jogos como sistemas, o que é que podemos fazer com eles, as várias abordagens, que tipos de jogos é que existem, os mecanismos, essas coisas todas. Hoje a abordagem será diferente. Vou ter aqui uma breve introdução aos jogos e aos jogos de tabuleiro, mas é uma coisa muito rápida, e depois vamos passar aqui a mexer diretamente, vamos tentar jogar na medida do possível, aqui através do Zoom, alguns jogos que facilmente, jogos mais simples e jogos de introdução que podemos jogar com crianças e com toda a família, e jogos que facilmente estão disponíveis em Portugal, porque também me parece ser um critério importante, porque de pouco adianta estarmos a falar de jogos que são maravilhosos e que são muito bons e que depois não estão disponíveis. O que nós queremos é que eles estejam disponíveis e que as pessoas os possam usar, e uma vez que aqui esta abordagem aos jogos como, digamos, ferramentas lúdicas familiares, quer para usar também nas escolas, eles têm de estar disponíveis, sem isso nada feito, portanto vamos por aí. Mas eu penso que servem depois também para termos uma breve introdução daquilo que eles podem ser, e as pessoas, se tiverem depois curiosidade, vão pesquisar por si e encontrar muitos jogos, porque existem, eu diria que registados pelo menos 120.000, portanto, pelo menos isso. Portanto, falando só de jogos de tabuleiro modernos, sem falar de todos os outros, que seria um número ainda mais infindável, ainda maior. Então, vou partilhar a minha apresentação. Basicamente isto era o título que demos a este webinar e o meu nome, e um agradecimento aqui a esta parceria e ao interesse do Grupo Laço Azul e do IAC pelo este interesse em jogos de tabuleiro, nos jogos de tabuleiro modernos. Esperamos que isto passe a ser mais generalizado no país, porque ainda são pouco conhecidos, mas temos que dar os primeiros passos. Então, vamos começar aqui por definir então o que é um jogo, só para não nos esquecermos. Podemos dizer que um jogo é algo que é diferente da realidade, portanto não é a realidade. Isto é uma das primeiras definições que nós podemos encontrar, que tem um início e um fim definidos, ou seja, um jogo tem que ter um início e um fim, temos que saber quando começamos e quando acabamos o jogo, e isso é mais uma das coisas, entre outras, que o distingue de uma brincadeira. Por vezes não sabemos bem quando começa e termina uma brincadeira. Um jogo, isso é muito bem definido. E se formos, por exemplo, aos desportos de competição, isso está mesmo cronometrado e contabilizado o tempo, e há muitos jogos que também têm um tempo pré-definido para isso. Mas, acima de tudo, há um início e um fim, e isto está relacionado depois com um conceito, que é o conceito do círculo mágico, que é algo que podem ver depois num dos meus vídeos, se quiserem pesquisar, que é algo que só acontece nos jogos, que é aquilo que nos faz transportar para dentro do jogo, para um espaço imaginário, onde o tempo e o espaço se deformam e as pessoas assumem outros papéis. Basicamente são coisas que acontecem nos jogos, por isso o início e o fim é muito importante para sabermos quando entramos nessa nova realidade virtual, mas que não tem necessariamente de ser digital. Virtual porque, lá está, é diferente da realidade. Um jogo tem sempre regras definidas, e isso é também uma das distinções entre jogos e brincadeiras. Tem que ter objetivos, nós temos de saber qual o nosso objetivo no jogo, o que é que queremos fazer, o que é que queremos atingir, e isso é uma das razões pelas quais nós podemos pegar nos jogos e usá-los como ferramentas para a educação, para o convívio, socialização, desenvolvimento de competências, o que quer que seja, porque os objetivos têm de ser definidos. E nós podemos cruzar os dois objetivos, quer sejam os objetivos lúdicos e de, digamos, de diversão e de envolvimento das pessoas, com os objetivos sérios. Depois entramos naquilo que são os serious games e as gamificações e essas coisas. Portanto, esta coisa dos objetivos é muito importante. Tem conflitos. Isto é também bom.
E eu, quando digo conflitos, não quer dizer que sejam violências entre as pessoas ou entre os jogadores. E quando digo violências, também estou a falar de violências psicológicas. Não, aqui os conflitos é um conflito, pode ser com o próprio sistema de jogo, ou seja, é um desafio que surge e que os jogadores podem querer superar, ou uns contra os outros, ou até colaborando. Mas há sempre esta necessidade de haver um conflito, uma tensão, algo que desperta o interesse dos jogadores através dos desafios que são proporcionados. E são interativos, ou seja, aquilo que os jogadores introduzem num jogo, que normalmente é visto como um sistema, muda o próprio jogo e pode mudar as interações com os outros jogadores. E isto faz com que os jogos não tenham, por exemplo, uma solução definida. E isto é uma distinção entre os puzzles, que tem uma definição. Nós, depois de resolvermos um puzzle, não vale a pena resolvermos novamente, porque já sabemos qual a solução. E eu, quando falo de puzzles, não estou só a falar de puzzles de encaixe de peças. Estou a falar de puzzles, por exemplo, resolução de charadas e coisas dessas, que também entra na categoria de puzzles. Os jogos são diferentes, têm sempre desafios novos, portanto, eles têm que ter esta noção de rejogabilidade que um puzzle normalmente não tem, e muitas vezes isto é obtido através das interações que o próprio jogo proporciona. E lá está, tem que ter um resultado final. Tem um início, um fim, um objetivo, e tem sempre um resultado. E é este resultado que nós podemos usar então para os objetivos ditos sérios, se quisermos transformar o jogo numa coisa séria, e quando digo séria não é que um jogo as pessoas não se possam divertir a jogar o jogo. Séria no sentido de ele atingir objetivos pré-definidos, que podem ser diversão e humor. O humor pode ser uma coisa séria, mas neste caso o lado sério é garantir que se atinja esse humor. Portanto, o sério é o objetivo do jogo aqui. Então, e porquê é que é bom jogarmos? É bom jogarmos porque é uma atividade estimulante, estimula-nos. Nós, como diz o Zinga, somos um homo ludens, somos uma espécie que joga, acima de tudo. Portanto, é natural para nós jogarmos e estamos praticamente sempre a jogar, e os jogos podem ser praticamente tudo na nossa realidade. São desafiantes, portanto, e nós gostamos de nos desafiar como espécie, sempre faz parte da nossa adaptação aos ecossistemas e ao mundo, esta necessidade de ultrapassar desafios, e é isso que nos fez provavelmente sobreviver neste planeta, é a capacidade de os superar. Os jogos são também bons porque podemos ter aqui um escape, lá está, eles são diferentes da realidade, portanto permitem-nos desconectar de algo, por vezes, de realidade que nos pode estar a gerar situações menos agradáveis, e isto que faz aquela quebra, lá está a tal viagem ao círculo mágico em que o tempo e o espaço são deformados, e então aqui este pode ser aquele tempo pré-definido, sabemos quando vai terminar e acabar, que nos garante esta experiência de escape, que pode ser tão boa, por vezes até terapêutica. Portanto, a socialização também, especialmente porque eu estou a falar aqui de jogos de tabuleiro, e eu, quando digo jogos de tabuleiro, digo jogos analógicos, porque podem ser jogos de cartas, podem ser jogos com outro tipo de componentes que por vezes nem sequer têm mesa, como estão aqui a ver o exemplo que estão a jogar na imagem, Catan no chão, uma versão feita para ser jogada no chão. Portanto, o aspecto da socialização, porque os jogos são jogados cara a cara e os jogadores, mesmo estando a competir, estão sempre a colaborar quando estão a fazer um jogo, porque sem a colaboração entre os jogadores o próprio jogo não funciona. Eles têm que concordar que vão fazer aquela atividade, e só isso é uma forma de colaboração. Os jogos também são muito interessantes e é bom jogarmos porque podem ser modelos. Um jogo é um modelo, é um sistema, portanto podemos fazer simulação e aprendizagens através dos jogos, dependendo de como os construirmos e como os interpretarmos. E podem ser também formas de terapia. Nós sabemos que os jogos podem ser terapias psicomotoras, pode ser um modo de terapia tanto física como intelectual, e portanto eles podem ter essa mesma função. E podem ser até um estímulo para a criação. Isto, há muitas técnicas, por exemplo, se pesquisarem por aplicação de jogos a processos de design thinking, vão encontrar isto, em que os jogos podem ser usados para a criação. Eu tenho feito também várias iniciativas destas. Então, e porquê é que é bom jogarmos por todas as idades? Ou porquê é que é bom jogar em todas as idades? Estimula o desenvolvimento infantil, potencia a plasticidade cerebral ao longo da vida. Nós sabemos que o cérebro é plástico, portanto, quanto mais jogarmos, mais vamos estimular e ter tais atividades que o mantêm ativo. São atividades psicomotoras para todos. Os jogos podem ter a dimensão física, mas também a dimensão intelectual, e podem conjugar as duas coisas. E há vários jogos de tabuleiro que têm estas vertentes, as duas, em que estamos a fazer, por exemplo, exercícios de motricidade e, ao mesmo tempo, a estimulação cognitiva também associada. Eles, sabemos por vários artigos que jogar jogos evita doenças neurodegenerativas, que é uma coisa importante, por isso é que devemos jogar ao longo da vida, e podem ser também uma forma de terapia ocupacional, informal ou formal.
por si só. E sabemos que aproximam gerações, porque especialmente quando estamos a falar de jogos de tabuleiros modernos, que são estes novos jogos que eu vou falar, eles podem ser jogados por todas as idades, todas as pessoas, e claramente é uma atividade física e presencial que tanta falta nos fazem, não é? Em que podemos estar todos a jogar com todas as idades em família. Qual é o estado dos jogos neste momento? Existe um claro domínio dos jogos digitais, e dentro dos jogos analógicos dominam claramente os jogos clássicos históricos, xadrez, cartas. Depois temos também os jogos do mercado de massas, ou jogos de massas, que são aqueles que nós encontramos, que toda a gente conhece e que quase toda a gente já jogou e que estão nos supermercados em todo o lado, e que são aqueles jogos que normalmente quando dizemos um jogo de tabuleiro as pessoas associam logo. Mas depois temos os novos jogos de tabuleiro modernos e que pela minha investigação e aquilo que tenho recolhido, apenas 5% da população conhece ainda estes jogos. Ainda é um número muito reduzido, portanto existe aqui imenso espaço de progressão para os podermos usar e aplicar e desenvolver e aproveitar. Então, e o que é que são estes jogos de tabuleiro modernos? São produtos de autor para um mercado específico, normalmente de hobby, que são jogadores tendencialmente adultos, mas agora está a abrir a todas as idades, que procuravam experiências de jogos diferentes daquilo que o mercado de massas, lá está, aqueles jogos mais correntes, mais tradicionais, mais conhecidos, ofereciam. Estes jogos caracterizam-se por inovação no design, nos mecanismos, as narrativas, são diferentes, são experiências diferentes do que os outros proporcionam. São jogos principalmente para adultos, mas agora não só também. Conseguimos ter aqui jogos de várias idades e eu vou-vos mostrar alguns desses, que podem ser jogados por todos. E normalmente são jogos que se distinguem também pela qualidade dos componentes e pela arte gráfica envolvida. E normalmente proporcionam experiências únicas, por exemplo, simulação, aventuras imersivas, colaboração, experiências a solo, etc. E geram depois uma cultura muito própria dentro do hobby que tem apaixonado cada vez mais as pessoas e está em claro crescimento, especialmente se associarmos a isto os movimentos da pós-digitalização, em que nós vivemos constantemente ligados a computadores e nós queremos depois experiências físicas, tangíveis, e nós vemos isso em exemplos como o que é o quão valorizado era assistir a um concerto ao vivo, fazer uma viagem, estar no local, estar num restaurante, numa experiência, ouvir um disco de vinil, ler em papel, todas essas coisas são produtos do efeito da pós-digitalização, e os jogos de tabuleiro, os jogos analógicos também entram neste mundo, não como uma negação do digital, mas como uma espécie de um complemento, porque nem tudo pode ser digital na nossa vida e isso sabemos que não nos faz bem viver apenas no mundo digital. As tecnologias digitais estão sempre presentes, isto é os efeitos do pós-digital que eu já vos falei, nós estamos sempre ligados aos ecrãs, sentimos a falta de interação física e presencial e obviamente devemos continuar a usar os benefícios de todas estas tecnologias que nos permitem, por exemplo, estar aqui a fazer esta conversa que não seria possível de outra forma, mas as novas experiências mais tangíveis, onde se incluem os jogos de tabuleiro, são realmente coisas que também têm um valor por si próprios e que devem ser exploradas e conhecidas, e não devemos entrar aqui em radicalismos, portanto devemos aproveitar o melhor que cada uma das tecnologias tem a oferecer, sendo que existe esta noção de que a tecnologia é digital, tudo o que é digital é tecnológico, mas a tecnologia é tudo o que nós criamos enquanto humanidade, enquanto espécie. Portanto, os jogos mesmo físicos são também tecnologia. Por isso eu digo aqui que devemos beneficiar do benefício e do melhor de cada tecnologia. Portanto, vamos passar a jogar. Sim. Já falei o suficiente, era a introdução que eu tinha. Sim. Preparada. Só aqui, gostava só de partilhar também uma coisa, quando há bocado o Miquel falou de aproximar gerações, eu queria só também aqui às vezes partilhar, pronto, eu ainda estou muito no início destes jogos de tabuleiro, mas acho muito engraçado porque como era uma experiência já muito em termos de família, nós muitas vezes estamos a jogar um jogo de tabuleiro que o meu pai tinha da infância, portanto que tem cerca de 60 anos o jogo, ou mais, como estamos a jogar um jogo da minha época, ou então agora já os jogos um pouco mais modernos, não é? E, portanto, é muito interessante. Depois, como em família, neste aproximar de gerações, conseguimos ter avós, netos, pais e filhos a jogar jogos de várias gerações também. Várias gerações a jogar jogos de várias gerações. Muito bem, agora vamos fazer aqui umas experiências e vocês vão jogar comigo. Portanto, eu vou mudar aqui a minha câmera. Aliás, vou fazer diferente. Vou partilhar a minha tela e vou partilhar aqui outra câmera. Ok? Devem estar a ver um tapete verde, certo? Sim. Ok? Então eu vou pôr aqui umas cartas. Este jogo é muito simples. Se repararem,
esperar que vocês consigam ver aqui as imagens. Então, cada carta, isto estão aqui um conjunto delas, tem estes símbolos. E existe sempre um símbolo comum entre cada carta. Portanto, a pessoa que conseguir descobrir primeiro qual é o símbolo, diga e marca um ponto. Começou. É, mas a ver? Tenta ver. Já vi alguém escrevendo. Sim. E agora? Entre estas duas. Rato. Não. Não, Não, o pássaro roxo. pássaro. Ok, certo. Próximo. Martelo. Martelo. Cavalo, 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 certo. Próximo. Oh, bom dia. Lápis. Lápis, não. Não, lápis não é. É o Fogo. fogo. Fogo, sim. Boa. Acertou, marca os pontos. Ai, não sei. É o dragão. Dragão. Boa. Os lábios. Cão, não. Não, Lábios, lábios. lábios. Lábios, sim. Força. É bastante. Então, O cato. O cato, pois. o cato, certo? A florinha. Não, gelo. Gelo, 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 gelo. Gelo. O floco. O gelo outra vez. O gelo. É o gelo Boa. outra vez. A tesoura. Agora. Vão ficar rápidos. A joaninha. Joaninha. Boa. Zebra. Zebra. Muito bem. Aranha, Aranha. Boa. lápis, É um Lápis. lápis. Lápis, sim. A maçã. Boa. o fogo, O fogo. Uhum. Lábios. 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 Novamente. Lábios. 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 martelo, Martelo. Martelo. Vibram. Ibrum. Coração. 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 Ponto de exclamação. Boa. Ai, que É o golfinho. É golfinho. Boa. Pois está. o raio, O O raio. É, Raio. correio. O raio. Ah, o raio. Ok. Vamos cá outra vez. Pronto, é um jogo muito simples, este jogo. Super rápido, qualquer pessoa joga isto. Aliás, eu comecei a jogar com os meus filhos isto com 3 anos de idade. Eles conseguem logo. E só para vos dar um exemplo de que, por exemplo, isto pode ser usado para muitas coisas. Estamos a falar aqui do foco, da observação de objetos, identificação de formas, cores. Se repararem, há padrões de cores nas coisas. Tudo isto aqui é intencional. Apesar de ser um jogo, isto não é nenhum jogo educativo, não é nenhum jogo terapêutico, é um jogo normalíssimo de entretenimento. Mas nós podemos usá-lo para imensas coisas. Por exemplo, pode ser usado para as crianças treinarem a linguagem. Por exemplo, tem que dizer, por exemplo, o nome do objeto antes de poder reclamar a carta, depois da observação. Estão a ver, podemos pôr camadas e camadas em cima disto, fazer análises, imensas coisas. Portanto, é um breve exemplo daquilo que pode ser feito. Aqui no bate-papo, a Ana Lourenço está a partilhar que a versão do Harry Potter Harry é Potter, preferida. Eu penso que já joguei uma também que era com monstros. Sim, Havia sim. uma com os monstros também muito Há muitas, interessante. há com formas geométricas, há com animais, se pesquisarem em inglês por Spotted, vão encontrar isso em todas as versões. Esta é a versão portuguesa, é uma que podem comprar em Portugal. Portanto, Ana Vicente, acho que estava aqui a pedir a palavra. Sim. Sim, Miquel, se me deixares então também dizer alguma coisa. Atenção, concentração. É muito importante para trabalhar a atenção, concentração dos miúdos, porque eles têm que se focar naquele momento e, portanto, quando temos miúdos com déficit de atenção, concentração, é um jogo que ajuda muito. Portanto, para além da linguagem, que eu acho que também é essencial aquilo que tu disseste, porque há aqui um treino das palavras que têm que usar relativamente às imagens. Pronto, para mim parece muito interessante este para a atenção, concentração. Sim, sim, muito bem. Praticamente todos os jogos que nós vamos mostrar aqui estimulam o foco e a concentração, embora estes mais, porque são mais imediatos, não é preciso, por exemplo, pensamento estratégico, o que entra, por exemplo, no nível de desenvolvimento das crianças mais pequenas, como a sensação de desenvolvimento estratégico ainda não tem essa competência ainda, nós podemos usar estes de foco muito rápido. Portanto, vamos passar aqui ao outro, já. Agora, este já é um bocadinho mais desafiante. Este já é mais desafiante. Este é o Fantasma Blitz, na versão mais simples do jogo, com 5 objetos.
Existem depois versões com mais, mas vamos fazer apenas esta. Estão a ver aqui estes 5 objetos, o fantasma, o livro, o sofá, a garrafa e o rato. E depois temos aqui umas cartas. Okay? E se repararem, cada carta tem 2 objetos. E tem os objetos em cores que podem não ser iguais aos objetos reais. Então, como é que nós identificamos o objeto certo? Aqui a lógica do jogo é identificar o objeto certo de acordo com a carta. No entanto, por exemplo, neste caso era simples. Qual é que acham que seria o objeto aqui em causa? A garrafa, ok? Garrafa verde, ok, bate certo. E este aqui? O livro? Não, o sofá. Não, a cor não está certa. O sofá. Ovo. Seria o sofá. Porquê? Porque quando não existe o objeto exatamente igual, porque a garrafa que ali está não é verde e o livro que ali está não é azul, nós temos que ir buscar o objeto que não aparece na imagem da cor que não aparece na imagem. Portanto, estamos a fazer aqui programação. É como uma condição das precedências do se não isto, aquilo. Ok? Então vamos começar a jogar. Ok. Vamos ver se vocês conseguem então adivinhar. Eu vou buscar aqui o bate-papo para ver. Já agora, como é que este se chama, este jogo? Fantasma Blitz. Podemos começar, comecem a dizer. Este. Rato. Ok, boa. Não existe o rato, não existe cinzento. Garrafa? Garrafa, certo? O livro. Livro, boa. O livro. Livro. Livro, boa. Garrafa. Garrafa, Livro. livro. Sofá? Pá. Sofá, certo? O rato. O rato, certo? Um fantasma. O rato. O rato, certo? Sofá. Sofá. Sofá, certo? Com cartas ao contrário, para ser mais interessante também. Sofá. Sofá, sim, pode ser. Fantasma. Fantasma, certo? Corresponde. Garrafa. Garrafa, certo? Não está nem garrafa nem verde. Pronto, vimos mais um exemplo. Este é um jogo que exige um bocadinho mais de concentração, lá está, para fazer o jogo. E obviamente depois o jogo tem mais regras, quando erram perdem cartas, portanto isto vai ser jogado a grande velocidade entre as pessoas e depois podemos jogar versões com mais objetos. E depois existem regras mais complexas que têm espelhos e o que é refletido no espelho, etc. Portanto, tem várias camadas de complexidade, o que é bom quando queremos usar jogos, já agora pensando nos jogos para um objetivo sério, porque podemos criar aqui diversos níveis de complexidade. Isso é uma coisa que se deve fazer para haver uma sensação de progressão e depois isto entra até nas próprias teorias do flow, não entra no flow, uma progressão na dificuldade e no modo como as pessoas vão jogando o jogo e vão ganhando confiança e desenvolvendo competências ao mesmo tempo. E isto é uma coisa que este tipo de jogos permitem fazer, porque são analógicos, nós podemos modificá-los com facilidade, enquanto se fosse um jogo digital nós não podíamos ir mexer no código do jogo, alterá-lo, seria muito mais difícil e há a questão também dos direitos de autor, como é óbvio. Aqui é muito mais fácil. Portanto, vamos passar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre este? Micael, se eu puder só... Eu comprei este para os meus filhos e na altura eu acho que a Maria tinha para aí uns 2 anos, uma coisa assim. E então mesmo, portanto, uma regra muito mais criada até por nós, é que era só pôr o objeto em cima da carta. Portanto, uma primeira fase, não ligar à cor, não ligar a nada, mas foi uma primeira interação com este jogo e ela depois rapidamente passou para a frente. Mas tem um potencial extraordinário até nisso. De uma simplicidade ao início em que pode só pôr o bonequinho em cima da carta no sítio certo e depois de ir passar para outra complexidade das regras e funciona muito bem. Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos fazer mais um jogo aqui, que é um jogo de produção de gelados, mas que no fundo é um jogo de programação. Então cada jogador vai ter aqui um copinho de cada cor, vai ter uma bola de cada cor, à exceção do azul. Depois, cada jogador tem isto
Vamos tentar pôr aqui a câmera mais em perspectiva para vocês verem que isto são mesmo copos. E depois vai sair aqui uma carta, ok? Estão a ver? Carta objetivo, está ali. E todos os jogadores estão a ver esta carta e têm de fazer esta combinação o mais rápido possível. No entanto, como são gelados, nós não podemos agarrar-nos no gelado com as mãos, não é? Se não estragávamos os gelados. Estamos aqui a tentar servir clientes que nos fizeram este pedido. Então vamos ter que ter muito cuidado a fazer as movimentações. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Basicamente eu poderia fazer assim, estão a ver? Sem deixar cair nada. Assim. 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 E tinha cumprido o meu objetivo. Basicamente estive a fazer aqui um processo de programação. Mas depois saiu outra carta e então na próxima vez eu tinha de partir desta condição. Vão ver? Não, dá para pôr a carta, se calhar, sim, de uma forma, sim. Vão ver? Para ver, exatamente. E eu tinha de partir desta condição e agora vou ter aqui um desafio. Como é que eu vou fazer isto? Vai ser mais complicado. Vamos lá ver se eu estou a fazer isto bem. Já estou a fazer mal. Estão a ver? Já perdi imensos passos. Vou tentar não perder. Alguém me quer ajudar? Acham que eu estou a fazer isto bem? Assim. Assim. E penso que já tenho aquilo que o cliente queria. Ok? Portanto, tive aqui uns momentos em que estive a pensar que etapas é que eu ia fazer para chegar ao objetivo. Isto basicamente é programação. Penso que queria falar. Não, eu estava a dizer só que foi muito bem, foi uma ótima estratégia. Era palmas. Era palmas. Ok, pronto, estão a ver aqui uma coisa que já é desafiante, já tem aqui questões de motricidade, já estamos a fazer etapa a etapa, que é uma coisa essencial na programação ou no planeamento, o que quer que seja, já exige a crianças uma idade superior, eu diria que a partir dos 6, 7 anos é que eles podem começar a fazer este tipo de coisas, antes não, mas é uma coisa que é também desafiante para adultos e para crianças, portanto são coisas já de outro nível. Estão a ver uma coisa tão simples como bolas, isto são quase aquelas bolas de raquetes, e aqui uns copinhos, e é um exemplo de um jogo que se pode fazer. Desculpa, como se chamava esse jogo? Dos gelados? Go Gelado. Obrigada. Eu acho que não existe em uma editora portuguesa, mas isto é fácil comprar nas lojas em Portugal. Foi numa dessas que eu comprei, portanto não é difícil de arranjar. Vamos ver aqui então um jogo que existe em versão portuguesa, salada de pontos, e vamos ver aqui um jogo que nos entra no cálculo matemático, que é um jogo também muito simples, o modo como é feito. Basicamente são só cartas. Isto é uma coisa interessante, que é, de um lado, as cartas são todas assim. É um chamado os vários usos que se podem dar às cartas. De um lado da carta temos sempre as receitas e do outro temos o ingrediente, o alimento, ok? Portanto, estão a ver aqui múltiplas receitas, todas elas diferentes, e os 6 ingredientes que o jogo tem. Como é que isto funciona? Vamos montar aqui o jogo. Vamos pôr aqui 6 alimentos aleatórios, saiu isto. Isto. E agora vamos fazer aqui 3 montes de receitas, mais ou menos equilibrados. Estão a ver? Basicamente é um jogo em que no final ganha quem fizer mais pontos. Estão a ver aqui as receitas. As receitas aqui definem os pontos que cada jogador tem. Por exemplo, o jogador que conseguir esta receita, esta salada, por cada 2 cebolas ganha 5 pontos. E depois esta aqui, cada repolho vale 2, cada tomate 2, mas cada alface vale menos 4. Portanto, nesta receita não se quer alfaces, neste caso. E aqui, cada combinação de cenoura e de cebola vale 5 pontos. No entanto, os jogadores, durante a sua vez de jogar, o que é que fazem aqui? Podem ir buscar ou 2 alimentos ou uma receita. Isto vai fazer com que o jogo mude. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, imaginemos que eu estava aqui a jogar sozinho. Embora o jogo não seja para ser jogado sozinho, vou ter que simular para isto fazer algum sentido para quem está a ver. Por exemplo, eu ia buscar aqui 2 cebolas, ok? E passavam a ser as minhas cartas. Estas ao lado são as minhas. Punha aqui uma em cima da outra. Sabia que tinha 2 cebolas. E isto ia mudar. Okay? Estão a ver? Tem aqui um sistema de aleatorização das cartas que vai criando sempre novas decisões aos jogadores. E agora, na minha próxima jogada, se calhar ia buscar esta receita, porque eu posso ir buscar, na minha vez de jogar, ou 2 alimentos ou uma das receitas. Portanto, eu ia buscar esta,
O que significava que para o final do jogo eu já ia ter 5 pontos, porque já tinha duas cebolas. Agora, numa próxima vez de jogar, não está aqui nada que neste momento me interesse particularmente, mas eu se calhar ia buscar aqui um pimento. Mas há algum limite do número de cartas que podemos ir buscar? Não, o jogo acaba quando se acabarem as cartas. Depois vamos ver quantos pontos é que cada jogador tem. Portanto, eu fui buscar o pimento, então se calhar agora interessa-me esta receita. Porque agora todos os pimentos e tomates que eu arranjar vão-me dar pontos. Portanto, da próxima vez, se calhar, eu vou buscar aqui este tomate para adicionar às minhas cartas e que me vai abrir uma nova carta. E agora surgiu aqui uma que repolhos e cebolas dão 5 pontos. Portanto, eu vou buscar também esta receita. Então, de uma próxima vez, vou buscar aqui 2 repolhos que eu junto aqui às minhas cartas. Está aqui um bocado desorganizado, mas é para terem uma ideia. O que significa que agora as minhas cebolas vão me dar pontos para esta salada e para aquela salada porque tenho repolhos. Portanto, estão a ver, aqui é um jogo matemático muito simples, muito fácil, que tem estratégia, que tem interação entre os jogadores, porque vão retirando aqui cartas, que no fundo é um tema bom, que é saladas, não é? Estamos aqui a fazer saladas, e depois há saladas para todos os gostos, e estamos só a falar de 6 ingredientes, mas no fundo é um cálculo matemático, porque estamos aqui a fazer contas de multiplicação, contas de somar, estamos aqui a fazer várias contas num jogo que cabe numa caixa deste tamanho. Estão a ver, uma coisa super básica e que pode ser jogado também por crianças. Por exemplo, eu estive a joguei várias vezes isto com crianças que ainda não sabiam as somas, mas não sabiam contas de multiplicar. Mas, como eles decompunham as multiplicações em somas, conseguiam jogar isto. Portanto, e qualquer pessoa joga isto, também já joguei isto em contexto familiar, com pessoas que não estão habituadas a jogar este tipo de jogos, mas que facilmente qualquer pessoa entra numa coisa destas. Que é muito simples, como viram, tem poucas regras, mas imediatamente proporciona uma experiência estratégica e de construção e de acumulação, que é uma coisa que é valorizada. Estes jogos, normalmente, a maior parte destes jogos que eu vos vou falar, e a maior parte dos jogos de tabuleiro modernos, mas isso mais a influência dos jogos europeus, são jogos chamados de construção. Ou seja, nós no final acabamos com mais coisas do que tínhamos inicialmente. Portanto, não há um fator destrutivo, como acontece em jogos como, por exemplo, o xadrez, em que nós estamos a destruir peças dos outros. Não, aqui existe um fator cumulativo, o que significa que no final dos jogos, mesmo que o jogador não ganhe, ele pode ter uma sensação positiva de que acumulou coisas durante o próprio jogo, construiu algo e deu algo de si ao sistema de jogo. Portanto, isto é mais um exemplo. Alguém quer comentar alguma coisa daqui? Quer perguntar alguma coisa sobre este? Não? Nada? Então vamos avançar para o próximo. Ok, agora é o café. Mais um jogo português sobre cafés portugueses. E vocês vão encontrar aqui cafés do país inteiro, cafés históricos. Estamos a ver um jogo minimalista também, aqui com cubos e só com cartas, mas que também proporciona estratégias interessantes. Eu não vou explicar o jogo todo, vou só fazer aqui uma breve introdução. Vou pôr aqui um mercado de cartas, portanto não sigam isto para aprender regras. O objetivo não é esse. Vou só buscar aqui umas cartas de jogadores, porque são precisas para marcar. Ok. Pôr aqui uns cubos. E uns cubos de recursos. Ok, só para ter um exemplo, vamos fazer de conta. Vamos encontrar aqui um dos iniciais. Que eles estão aqui marcados. Ok, pode ser este. Não, não é este, mas é este. Vamos imaginar que eu começava com este. Agora, qual é a lógica disto? É um jogo de ações, em que nós estamos a gastar ações. E o objetivo é produzir café e transformar o café em pontos de vitória. Estão a ver aqui cafés? Está aqui o exemplo de um em Vila Real, que é um café que quer um tipo de café verde. Aqui as várias cores destes cubos significam as variedades de café que os vários ditos cafés, não é? Cafés de estabelecimentos querem. E, portanto, o nosso objetivo é cultivar o café, secar o café, moer o café, distribuir o café para ter os tais pontos. E ganha quem fizer mais pontos. Então, como é que isto funciona? Na nossa vez de jogar, existem cartas que estão disponíveis e nós temos de pegar numa carta e adicionar ao nosso sistema de produção, que é representado aqui por uma carta. Mas temos que adicionar a carta tapando pelo menos 2 quadrados. Ou seja, vai criar aqui uma tensão naquilo que nós estamos a fazer. Vamos imaginar que eu fazia qualquer coisa assim. Okay? Tivemos a fase de cartas, agora passamos para a fase das ações. E nas ações é determinado pela quantidade de chávenas que eu tiver em jogo, tenho 2, portanto posso fazer 2 ações. Uma ação seria, por exemplo, cultivar. Vamos fazer crescer café. Okay? Todos os que estão juntos produzem. Esta é uma ação. E a minha segunda ação vai ser, por exemplo, moer
moer não, vai ser secar o café. Estão a ver? Secou ali o café. Depois havia outra ronda em que eu ia adicionar, por exemplo, mais uma carta. E depois, na próxima vez, já tinha, como tinha mais uma chave, 3 ações, já podia fazer 3 ações. E as minhas ações podiam ser, por exemplo, moer o café, uma ação, e distribuir o café. Não tenho nenhum café que queira os meus cubos, portanto eles vão aqui para o meu armazém. Mas depois o jogo ia evoluindo, estão a ver, os cafés iam entrando, eu podia, por exemplo, se tivesse produzido um verde, ele ficava lá e no final dava-me 2 pontos de vitória. Qual é que é o interesse deste jogo? Também é um jogo muito simples, muito rápido, só por algumas cartas, mas já tem aqui um processo de planeamento. Já é um jogo de gestão de recursos, com estratégia e planeamento, e mesmo as crianças de 6, 7, 8 anos já conseguem jogar isto. Então é um jogo muito simples, já não é um jogo que tem aqui fatores aleatórios de sorte, ou seja, as ações dos jogadores não são determinadas pelo rolado de dados, não. As ações que os jogadores fazem, ou seja, as consequências, são resultante das ações que tomam, das decisões que tomam, e isto ajuda a ter aqui uma relação entre a tomada de decisão e os efeitos disso no sistema de jogo, que é uma coisa muito boa e que nós vamos buscar a muito destes jogos de tabuleiro modernos, que é o facto das ações que nós tomamos têm consequências diretas no jogo, quer dizer que as ações têm significado e com isso podemos ter, por exemplo, modelos de análise determinísticos para fazermos a avaliação daquilo que foram as tomadas de decisões e as opções e os resultados que tiveram. Aquela coisa que eu vos falei, então, das ações terem consequências e nós podemos, como existem causas e efeito, podemos pegar nesses efeitos e avaliá-los e poder ser uma forma de até quem está a jogar o jogo ter a noção, porque teve um exemplo daquilo que foi feito durante o jogo e dos resultados das consequências do que tomou. E por vezes nós falamos e lidamos muito com abstrações no ensino ou no desenvolvimento de competências e nós temos aqui através dos jogos maneiras de fazer isso de um modo muito prático porque estamos automaticamente a dar exemplos às pessoas, mas são as pessoas que tomam as decisões, portanto ainda ganham mais significado, ainda tem mais poder o facto de serem as pessoas que estão envolvidas no processo. Por exemplo, se vocês estivessem a jogar o jogo, em vez de estarem a ver apenas aquilo que eu estou aqui a fazer, para vocês isto tinha muito mais impacto e teria muito mais significado do que estarem apenas a ver uma demonstração expositiva. Portanto, é uma prática, por isso é que nós dizemos que quando usamos este tipo de jogos para o ensino, as pessoas aprendem fazendo e pensam fazendo, que é uma coisa também extremamente importante para o uso dos jogos. Portanto, vamos passar aqui para outro. Só para dizer que agora uma coisa totalmente diferente. 5 minutitos para as 5. Para as 5. Ok. Também. Era até às 7h30, não é? Portanto, exatamente, é isso. Não é. Okay. Vamos falar agora de jogos de papel e caneta, só para terem um exemplo de coisas que existem também. Podemos fazer um jogo com isso, a partir do momento em que dominamos os elementos de design. Este é um jogo em que cada jogador recebe uma coisa destas. Isto, que é uma matriz com pontos e uma caneta. Isto permite escrever e apagar. Agora, basicamente com este jogo estamos a fazer, este chama-se Railroad Inc. Existe versão portuguesa também. Esta não é a versão portuguesa, mas existe a versão portuguesa. Também podem comprar, se quiserem, se acharem que isto é interessante. Cada jogador vai ter uma coisa destas e aqui estão a ver estes dados. Estes dados têm representado as infraestruturas. O objetivo deste jogo é fazer linhas de comboio e linhas de rodovias, de estradas comuns, correntes. Sendo que o jogo vamos ter pontuações se conseguimos ligar as várias entradas, se conseguimos ocupar a área no meio e vamos ter penalizações se deixarmos pontas soltas. Okay? Como é que funciona? São lançados dados, os dados demonstram o tipo de peças que existem para jogar e todos os jogadores com estas peças vão ter que desenhar isto no tabuleiro, em cada um dos seus. Portanto, eu vou, por exemplo, saiu esta, eu vou arriscar para saber que eu vou usar e vou desenhá-la. Muito mal feito, não é? Serve para treinar o desenho também. Saiu também esta, está aqui. Portanto, eu agora vou fazer uma estradinha ali também e dar continuidade àquela. Mas não se podem repetir, é isso? Depois só podem? Não podem. Eu tenho é que usar tudo o que saiu. Saiu outra vez outra igual destas. Portanto, vou fazer mais um. Isto é só para eu marcar que não me esqueci. Estão a ver uma técnica de design tão simples como ter aqui uma caixinha de verificação para garantir que eu não me estou a esquecer de usar as peças. Isso são elementos de design. Podem parecer coisas menores, mas são coisas muito importantes para que os jogos funcionem. E então tinha esta também. Então eu ia fazer aqui uma rodovia, toda mal feita, toda desenhada muito mal, com ferrovia a atravessar.
Então depois iam haver, penso que são 6 rondas disto, ia haver nova ronda, todos os jogadores novamente iam pegar nestas novas peças e iam desenhar, iam marcando ali em cima para não se esquecerem. Eu ia fazendo mais estradas, ok? Ia fazer mais outra. E agora vamos imaginar que isto iam saindo dados, eu ia fazendo uma série de coisas, ok? Ia fazer muitas coisas. Agora estou eu aqui a fazer de conta que isto tinha acontecido, não é? Pronto. Okay? Tinham saído muitas rodadas e ia desenhar isto no final, iam ter aqui montes de linhas de comboio, de estradas e de coisas. Então ia ver quem tinha mais pontos. Por exemplo, mais ligações. Tenho 1, 2, 3. 3 ligações dá 8 pontos. 8 pontos. A estrada mais comprida, a rodovia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É maior por aqui. 9 pontos. Caminhos de ferro. Não tenho nada. Só tenho uma porcaria. Ocupei 4 aqui no meio. 4 pontos. Quantas pontas deixei soltas? 1, 2, 3, 4. Menos 4 pontos. Isto é para bónus. Não usamos. Estamos a fazer a versão mais simples. Então, 8 mais 10, 18. Mais 4 menos 4, 18. A minha pontuação tinha sido 18 pontos. Íamos ver quem é que tinha feito mais. Usámos todos durante o jogo sempre os mesmos recursos, que é uma coisa engraçada, mas cada um ia ter um resultado totalmente diferente porque as pessoas não estão a ver o que os outros estão a desenhar e cada um vai tomando as suas decisões. É também até um exemplo de mostrar que com os mesmos recursos, consoante as nossas decisões e até às vezes personalidade, nós fazemos coisas totalmente diferentes e os resultados são totalmente diferentes. Isto também é um bom exemplo, mas até este jogo é um jogo. Portanto, vocês podem jogar com imensas pessoas ao mesmo tempo. Estão a ver aqui, tem isto tudo. Dá para jogar com muitas pessoas. E se tivessem cópias suficientes, até podiam pôr uma turma de 30 alunos a jogar isto ao mesmo tempo, sempre os mesmos dados. Portanto, isto aqui pode ser usado para treinar desenho, é um modo de fazer redes, é outro tipo de modo de jogar, mas podemos fazer também aqui muitas interpretações com o próprio jogo, com aquilo que são as expressões, que são as decisões, num jogo que tem os dados apenas aqui para dar novidade nas decisões, mas que as decisões são os jogadores que as tomam, e isso é mais uma característica dos novos designs de jogos de tabuleiro, que são centrados no utilizador. Por isso é que se pesquisarem por game design e se virem o player-centric, é uma das técnicas de design, é centradas no jogador, e é isso que tem determinado aquilo que são as tendências atuais de design de jogos. E para terminar, vou só mostrar aquele que é provavelmente o jogo mais complicado que eu trouxe para aqui, para depois terminarmos e fazermos aqui algum debate, porque isto é até às 5h15, não é? É, sim, mais ou menos. Ok, sim, então pronto, sim. estou a cumprir o tempo. Então vamos aqui para o Splendor. Já tenho aqui uma grande confusão na minha mesa. Tentar afastar isto. Tentar ser o mais rápido possível. Este é um jogo também simples, mas já é um jogo com algum planeamento e gestão de recursos. Eu até tenho aqui várias cópias dentro. Eu uso isto em várias formações e às vezes preciso de muitos jogos iguais ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui como é que este funciona. Vamos montar aqui o jogo, que tem aqui baralhos de vários tipos. Isto é uma técnica de design feita para garantirmos equilíbrios entre o jogo, ou seja, para não sair tudo misturado, garantimos que temos aqui pelo menos 3 níveis de cartas. Portanto, vamos pôr aqui 1, 2, 3, 4. Vamos ver se isto aparece tudo na câmara. Penso que está a aparecer. Também é justo. Vão entrar aqui mais 4. Eu nem sei se isto estava embaralhado. Vamos só pôr aqui umas cores. Vamos pôr aqui mais. Okay, só para ter uma ideia. Portanto, isto já parece uma grande confusão, não é? De cores e de símbolos e de números. E estamos a falar tudo de jogos simples e que não são simuladores, porque se fossem simuladores nós tínhamos aqui múltiplos tabuleiros com peças e miniaturas a representar coisas, portanto podíamos entrar por aí, mas estamos aqui em jogos que podem ser jogados por famílias e eu já joguei todos estes jogos com várias famílias, quer com a minha, quer em outros projetos, portanto eu sei que eles funcionam e portanto temos aqui o exemplo. Vamos abrir aqui mais a câmara para vocês verem aqui tudo. E estão aqui as fichas. Também estão aqui todas desordenadas nas várias cores, mas também pouco interessa.
Então, vamos começar por explicar aqui as cartas. Se repararem, todas as cartas têm a mesma lógica, que é umas pecinhas aqui de lado, com cores e números, todas têm, ok? Todas têm isso. E aqui em cima, todas têm também uma pedra preciosa. Isto, de lado, significa o custo da carta, e em cima significa aquilo que a carta dá de benefício. Okay? Sendo que pode dar uma pedra preciosa e pontos de vitória. O objetivo é fazer 15 pontos de vitória. Quem conseguir fazer primeiro 15 pontos de vitória ganha o jogo. Como é que isto funciona? Durante a nossa vez de jogar, depois temos aqui as peças em todas as cores. Existem 5 cores, que é um número quase mágico em jogos, porque garante equilíbrios na economia do jogo. Todos os jogos têm uma economia, mais uma coisa importante a reter. E que existe uma peça associada a cada cor. Na nossa vez de jogar, nós podemos ir buscar 3 peças de cores diferentes, ou 2 iguais se no monte existirem 4. Ou então ir buscar uma carta. Podemos também reservar, mas não vamos entrar nos detalhes de regras, só para ter uma noção global. Portanto, ir buscar peças ou reclamar cartas. Eu só posso reclamar uma carta quando tiver as peças necessárias. Portanto, eu não consegui ir buscar esta porque eu não tenho uma branca, não tenho uma azul, não tenho uma vermelha e não tenho uma preta. Mas se eu tivesse isso, mas imaginando que eu ia recolhendo várias peças, os jogadores jogam à vez, portanto podem ir acumulando peças para terem suficientes para comprar, e eu gastava pelo menos uma azul, uma branca, uma vermelha e uma preta, estavam gastas, e ia ficar com esta carta para mim. E agora eu vou colocá-la aqui de lado, falta-me espaço, vamos imaginar, esta é a carta que eu tenho, isto é abastecido, surge uma nova, e a partir de agora, todas as cartas que eu comprar, sempre que eu precisar de verdes, tenho um desconto de uma verde, porque isto é uma mini e está sempre a dar verde. Portanto, agora, se calhar isto tudo mudou de significado para vocês. Portanto, nós estamos aqui com vários níveis em que vamos estar a fazer minas para dar recursos, para não termos que gastar tantas peças para obter as cartas que estão mais acima dos vários níveis, que são aquelas que nos vão dar pontos de vitória. E estão aqui em cima clientes que automaticamente vêm para nós, que têm também pontos, quando nós temos esta quantidade de cartas. Portanto, temos aqui um sistema todo interligado, que acaba por ser um sistema de otimização e de caminhos ótimos, em que nós vamos fazer combinações de cores, de produção e tendo as cores, para ter e subir naquilo que são a nossa produção, sendo que o tema aqui são minas, que têm os artesãos que trabalham, que têm lojas, e estes são quase que os clientes nobres que vos vêm visitar. Tudo isto tem uma interligação, portanto isto é um jogo relativamente simples, tem poucas regras, mas tem imenso para considerar e imenso para planearem quando estão a jogar o jogo. As crianças podem jogar isto porque podem se focar carta a carta, mas obviamente que os adultos vão ter, ou os adultos ou crianças que têm capacidade de planeamento já desenvolvidas, vão ter mais facilidade de entrar neste jogo, porque vão conseguir otimizar os recursos que estão aqui a gastar e chegar aos vários clientes. Portanto, é outro jogo simples, que tem muito sucesso e que normalmente pode ser jogado por toda a gente, tendo já um bocadinho de complexidade. Não é muito, é só um bocadinho, mas obviamente podíamos ir para coisas muito mais complexas, muito mais profundas, e se quiserem ver depois esses jogos, podem visitar o meu canal de YouTube e lá sim estarão esses jogos, com essas coisas todas, para que possam então explorar e conhecer mais se quiserem. Portanto, estão a ver aqui exemplos. Este Splendor é o último que eu tinha para vos mostrar. Não dá para jogarmos, só conseguimos jogar os primeiros, porque para jogar isto seria muito mais difícil e não teríamos tempo para fazer aqui neste momento. E pronto, eu acho que temos agora tempo para alguns comentários, algumas coisas que queiram perguntar ou acrescentar, para tornarmos isto mais interativo, uma vez que estes últimos jogos não puderam ser jogados por vocês. E aproveito então para abrir aqui o espaço a comentários, perguntas que possam querer. De facto é sempre interessante, o mundo dos jogos realmente é muito mais do que do que às vezes nós pensamos, não é? E é sempre uma aprendizagem. Mas ia dar assim de espaço, quem quisesse fazer algum comentário. Posso eu fazer, Inês? Sim, claro que sim. Olá, Micael. Olha, Micael, eu sei que está muita gente de escolas aqui a assistir e também sei que tu com a vossa associação de Leiria também fazem muito trabalho com escolas. Se calhar podia ser uma dica interessante
tentar contextualizar um bocadinho como é que vocês conseguem fazer esse trabalho, com quantas escolas, com quantos grupos, quantos meninos em cada grupo. Não sei se nos podias assim um bocadinho dar umas dicas, porque era capaz de ser interessante perceber. Ok, posso fazer isso de um modo muito resumido. Nós fazíamos isso antes da pandemia, agora com a pandemia não temos feito, porque somos uma associação maioritariamente de voluntários, fazemos em regime de voluntariado, portanto não temos as condições para poder garantir tudo aquilo que a pandemia veio exigir. Mas antes disso, nós fazíamos atividades extracurriculares, ou de enriquecimento curricular, assim é que é correto, nas escolas em que as crianças do primeiro ciclo tinham este tipo de jogos adaptados, em que um professor que tinha formação dada por nós nestes jogos e usava os nossos jogos da nossa ludoteca, eram usados em contexto de sala de aula, complementando os conteúdos curriculares dos vários anos. Claro que isto era complicado, porque nós sabemos os problemas que as AECs têm em relação de fundos e das exigências que têm. Às vezes os fundos não são necessários, os fundos não são os adequados para atividades inovadoras como estas, que têm exigências próprias, mas nós conseguimos adaptar e conseguimos fazer coisas. Mas depois também fazíamos coisas pontuais e essas também funcionavam muito, então em atividades complementares nos ATLs e coisas desse tipo, em que as crianças já em números mais reduzidos, que não fosse uma turma inteira, que é sempre muito complicado para uma pessoa apenas acompanhar uma turma inteira a jogar este tipo de coisas, é muito difícil, por isso é que esse modelo de AEX é complicado e nem sempre dá todos os frutos que poderiam dar, porque realmente são muitas crianças para apenas uma pessoa e os jogos exigem acompanhamento quase mesa a mesa. Isso realmente é um problema. Mas em ATLs é mais fácil porque também podemos levar a mais pessoas para acompanhar. E também temos feito, por exemplo, ou fazíamos encontros mensais e semanais nas ludotecas municipais aqui de Leiria, em que sim, com parceria com o município e com outras instituições e escolas, as famílias e as próprias crianças podiam vir experimentar estes jogos e depois podiam fazer progressão para jogos mais complexos, se pretendissem, se gostassem. Fazíamos também atividades no hospital aqui central de Leiria, em que as crianças com a pediatria nós íamos com estes jogos e estávamos a jogar pelo menos uma manhã com eles. Fizemos muitas parcerias e basicamente estes jogos podem ser usados em todos os meios e para todos os efeitos e até depois adaptados a realidades locais, para explorar o património local, para treinar competências, o que quer que seja. Tudo isso é possível. Obrigada pela partilha. Mais assim, algum comentário, alguma dúvida, alguma questão que quisessem aqui colocar, aproveitar enquanto ainda temos aqui uns minutinhos. Eu se calhar às vezes ia aproveitar para questionar aqui que estratégias é que também nós podemos ter para envolver às vezes, por exemplo, em família, nós muitas vezes temos crianças de diferentes idades, não é? E temos às vezes situações em que temos crianças mais pequenas, portanto temos que arranjar um jogo ou com as regras mais adaptadas à idade, por exemplo, que tenha 3, 4 ou 5 anos, e depois temos outros com 8 anos que até, de certa forma, vão para a qual aquilo já é muito infantil ou pelo menos querem uma regra mais complexa. Às vezes, como é que podemos conseguir este equilíbrio? Muito bem, isso é uma boa pergunta. Se repararem, estes jogos aqui não são infantis. Uhum. Não há nada de infantil nestes jogos. O que quer dizer que eles podem ser jogados por todas as idades. Vocês podem jogar mesmo o primeiro jogo que fizemos com adultos e eles vão gostar de jogar o jogo. E aí é que está o interesse destes jogos de tabuleiro modernos. Eles não são infantis. Eles são interessantes e desenvolvem e criam desafios próprios, específicos, e alguns deles podem ser compreendidos por todas as idades. Agora, quando obviamente passamos para jogos que exigem níveis de estratégia e de planeamento elevados, obviamente que as crianças mais pequenas não vão conseguir jogar esses jogos de um ponto de vista competitivo. Mas mesmo assim até conseguem jogar entre eles. Uma coisa que eu costumo fazer por vezes quando surgem esses desequilíbrios nos jogadores é gerar regras específicas para cada um, aumentando o nível de dificuldade de cada um. E isso gera depois coisas engraçadas. Nestes jogos assim mais rápidos, imaginem, por exemplo, jogar só com uma mão, jogar só com um olho aberto. Esse tipo de coisas nós podemos ir ajustando. Lá está, como são analógicos, podemos adaptar as regras ao jogo em si. No entanto, a maior parte destes jogos podem ser jogados por todas as idades ao mesmo tempo. E é isso é que é o grande fascínio, porque estes jogos criaram uma comunidade de hobby, não especificamente estes, mas especialmente os outros, mas que estes descendem desses,
porque eram pessoas que se juntavam porque gostavam dos jogos, porque os jogos tinham qualidade enquanto jogo. E um dos problemas dos jogos do mercado de massas, esses jogos mais antigos, é que eles não são assim tão interessantes quanto isso para serem jogados, por isso é que ninguém os anda a jogar por hobby. É quase como uma atividade nostálgica que jogamos porque não conhecemos outra. Ou então o caso dos jogos educativos, que é outro problema, é que normalmente falham porque não são interessantes nem são divertidos. São apenas mais uma atividade que por vezes leva com uma pergunta colada, ou que leva com uma conta que se tem que fazer para passar de nível, e isso não é cativante, não é interessante. O difícil é fazer um jogo em que os mecanismos, como vimos aqui, estão associados aos conteúdos e as pessoas vão querer jogá-los porque são interessantes e aprendem como quase consequência, não como objetivo principal. Isso é o mais difícil de fazer. Mas quando partimos de jogos destes que são feitos para o mercado de entretenimento, sabemos que por si só eles em princípio serão já divertidos. Portanto, se conseguimos depois utilizá-los, temos pelo menos a garantia que eles são interessantes para as pessoas, mas se trabalharem depois coisas, obviamente que é também útil. Mas lá está, é a diferença. Isto não são propriamente jogos infantis. Não são. Sim, sem dúvida. Aliás, o primeiro viu-se mesmo que toda a gente estava aqui muito entusiasmada. E a vantagem, e foi isso um pouco a continuidade do primeiro webinar, é que aqui nós não queremos encontrar aqui jogos especificamente para as crianças. Nós queremos aqui encontrar jogos que todos gostem. Ou seja, que não seja um frete para os pais, não seja uma atividade não agradável. Não, ela tem de ser agradável para todos, para ser uma coisa orgânica, que todos queiram fazer, e não uma imposição. E se conseguimos isso, acho que atingimos o nosso objetivo. E há outro mito também, de que as crianças não gostam de jogos de tabuleiro, só querem tablets e jogos digitais. Isso é mentira. Sim. Isso é totalmente mentira. Normalmente o problema é que os pais não jogam com eles este tipo de jogos. Muitas vezes não jogam porque não conhecem ou porque só conhecem os jogos mais antigos e não têm qualquer vontade de jogar. Se conhecerem os novos jogos, provavelmente estão criadas as condições para eles terem atividades em família. Portanto, eu jogo muitos jogos destes com os meus filhos, mas não vou jogar qualquer jogo. Eu jogo um jogo que também me interessa a mim. Não tem que ser um jogo muito complicado, pode ser um jogo simples, mas ele tem que ser interessante para todas as pessoas. E acho que é assim é que nós conseguimos envolvimento orgânico e não uma coisa forçada, porque quando é forçado, lá está, quebra-se o círculo mágico daquilo que eu vos falei. Quando é forçado, já não é bem um jogo, é uma atividade, é um frete, é um trabalho. E isso é uma diferença muito grande. Às vezes até a ideia dos jogos educativos parece quase que é um paradoxo, não é? Porque as crianças às vezes têm a tendência a pensar, se é educativo, se me estão a impor é porque vai ser uma seca, não é? E, portanto, pois, isso sofre do efeito do brócolo com cobertura de chocolate. Estão aqui, de facto, já agora aproveito, o Paulo Proença está a referir exatamente a questão dos jogos, podia ser uma forma de afastar as crianças da parte mais sempre do digital, não é? Aquela ideia que estamos sempre aos ecrãs, mas há outra forma de poder jogar sem ser nos ecrãs. Isto também está aqui uma questão portanto, um grupo, um jogo mais específico para acima dos 16 anos. Eu não consigo recomendar um jogo, consigo recomendar milhares de jogos para mais de 16 anos. Por isso, o que eu posso dizer é que vão visitar o meu canal de YouTube. Tem lá uma secção de tops e recomendações. E eu tenho lá recomendações agrupadas por 10 jogos, 15 jogos para objetivos e coisas. É o mais simples, porque ao verem o vídeo também estão a ver diretamente os jogos. E há aqui uma noção muito importante que eu não sei se foquei, é que nós não gostamos todos do mesmo tipo de jogos. Nós temos perfis diferentes, perfis pessoais e perfis psicológicos, e nós não vamos gostar de todos os tipos de jogos. Alguns jogos, algumas pessoas vão gostar muito porque têm vertentes narrativas, têm vertentes de construção, têm vertentes de conflito ou de colaboração ou de expressão, e nem todas as pessoas gostam de todos os jogos, não é só por idade que temos que ir lá, é mesmo pelo tipo de jogo. Eu, por exemplo, não gosto de todo o tipo de jogos. Eu, para mim, jogo só alguns que eu gosto especificamente. E por vezes, quando uma pessoa diz eu não gosto de jogar jogos, se calhar não é bem isso. Se calhar eu nunca encontrei o tipo de jogo indicado para o meu perfil. É mais assim, é mais assim. Por isso é que normalmente eu costumo recomendar por grupos e fazendo referência àquilo que é a tipologia do jogo. E a melhor recomendação que eu posso dar são os vídeos que eu vou fazendo. Porque falar só num jogo individual, eu posso estar a recomendar uma coisa que eu acho que é muito boa e depois pode falhar redondamente porque o perfil da pessoa que vai jogar não é esse. Imagina que eu recomendo um jogo que o tema é agricultura e a pessoa detesta a agricultura.
Ou um jogo de ficção científica e a pessoa detesta a ficção científica. Ou um jogo que é um jogo profundamente narrativo e a pessoa não tem paciência nenhuma para o desenvolvimento de personagens. Ou então um jogo de estratégia de gestão de recursos e a pessoa detesta a parte de gestão económica e só quer saber da narrativa. Portanto, todas essas coisas têm de ser tomadas em conta, especialmente quando estamos a falar já de jogos mais complexos. Às vezes é como aos livros, não é? Nem todos nós também gostamos Exatamente, do mesmo os tipo filmes, de livros, não é? É igual. É como um filme, nós às vezes vamos ver um drama. Porquê? Porque gostamos da carga emocional do drama. Algumas pessoas só vão ver filmes de humor porque gostam do humor. Mas são tudo filmes, não é? Mas são tão diferentes. Não sei se eu posso também tomar a palavra. Claro que Inês? sim, claro que sim. Eu, relativamente a esta parte da adolescência, eu só queria acrescentar uma coisita, porque, e o Micael, de certeza que tem mais experiência do que eu. Nós na escola onde eu tenho os meus filhos, também fizemos uma experiência de jogos de tabuleiro. E, como o Micael já disse, não é fácil gerir com vários miúdos sermos poucos. Portanto, aqui é mesmo o problema que nós sentimos e que o Micael acabou de falar, é mesmo esse. Precisamos em cada mesa quase precisamos de alguém para estar a monitorizar e a ensinar e a gerir aquele grupo de meninos. E então nós tentámos conquistar alguns adolescentes da escola secundária para estarem connosco. E eles adoram esta interação também com o jogo, adoram conhecer jogos que não conheciam e adoram esta interação com os mais novos. Portanto, eles terem ali uma possibilidade de também estarem a ajudar e a colaborar. Um deles uma vez disse: eu agora percebo o trabalho dos professores nas salas de aula. porque têm consciência do que é serem eles os líderes naquele momento. E, portanto, a dificuldade projeta-se depois nos professores e nas salas de aulas. Portanto, eu penso que isso também é uma estratégia muito interessante para apostar. Portanto, o trabalho de adolescentes depois até com mais novos nos jogos de tabuleiro. Sem dúvida. Isto é uma coisa que nós notamos muito nos jogos narrativos, o chamado Game Master, que é o jogador que vai garantindo que a narrativa se vai desenvolvendo. Embora os jogos que eu vos falei aqui não são jogos narrativos, embora possam ter narrativas, existe sempre que alguém acompanhe o jogo, pelo menos no início, para entrar. E uma das principais dificuldades destes jogos, isto para crianças e para adultos, é a dificuldade de entrar numa coisa que é desconhecida, que tem regras novas. E nós, quer sejamos pessoas muito disponíveis para aprender, temos sempre dificuldade em aprender jogos novos. Mesmo eu, por vezes, quando estou a ler os livros de regras de um jogo novo, não percebo nada do que aquilo que estou a fazer e tenho que ler várias vezes, experimentar e até ir lá. Portanto, e eu sou apaixonado por jogos, eu imagino alguém que não é. Basta pegar num livro de regras que tem mais do que uma página, eu imagino que a frustração surja logo e se abandone de imediato o jogo e se passe para uma coisa que já se conhece. Esse é das principais dificuldades de entrada nestes jogos, porque são coisas novas, tem novas regras e a nossa disponibilidade para aprender novas regras, lá está, parece trabalho, já não parece um jogo, é difícil. Essa é normalmente a principal barreira e dificuldade de entrada. Pronto, e realmente então, aqui os comentários, eu acho que foi uma ação muito, muito interessante, muito interativa, mais uma vez obrigada, e acabo sempre por alargar quais é que são as utilizações dos jogos, e se calhar até a nossa forma como olhamos os jogos, não é? Para quem também não tem essa experiência, ou com quem tem mais aquelas experiências daqueles jogos de facto mais tradicionais, é sempre um outro mundo que vai surgindo e que realmente com todas as potencialidades, não é? Para descobrir. Porque, lá está, é também uma área de estudos em si própria e está a despertar cada vez mais interesse os usos dos jogos aplicados de um ponto de vista mais sistemático. Micaela, ainda queria fazer uma pergunta, não sei se ainda posso, enquanto as pessoas estão a preencher o inquérito. Sim, e está relacionada com a pandemia. Será que agora a pandemia, será que o facto de estarmos à distância com as novas tecnologias, se começou também a espreitar os jogos através dos ecrãs e a criarem-se grupos ou a desenvolverem-se coisas relacionadas com os jogos de tabuleiro e a projetá-los em ambiente digital ou não? E ainda bem que não sei muito bem se eu me fiz entender. Sim. É assim, claro que as pessoas tentaram encontrar alternativas. Já existiam muitas plataformas e existem plataformas para poder jogar estes jogos online,
quer seja através de plataformas em que o jogo está todo automatizado e outras em que não está, em que estamos mesmo a simular mexer nas peças e colocá-las e etc. Alguns jogos até jogados por Zoom, também como nós fizemos aqui, com múltiplas câmaras e múltiplas coisas, há pessoas que fizeram isso. No entanto, eu acho que isto foi apenas um recurso entre a comunidade já de jogadores, para manter as relações e o jogo ativo. Agora, o que me parece, eu falei-vos no início do fenómeno pós-digital, não é? Em que percebemos que queremos coisas físicas, experiências físicas e diretas. O que me parece, mas isto é a futurologia, é que assim que possamos voltar a ter atividades presenciais, vai haver um crescimento brutal do interesse por este tipo de jogos. Porquê? Porque acho que percebemos, e acho que a pandemia foi um bom ensinamento para isso, que nós queremos mais vida para além do digital. O digital tem muitas coisas boas, já disse, ótimas, mas nós precisamos também da dimensão física. E eu diria, parece-me que a pandemia vai ter esse efeito de o crescimento pela procura das experiências físicas e presenciais. Portanto, eu parece-me que o crescimento vai continuar. Para quem não sabe, o crescimento de jogos de tabuleiro, produção e desenvolvimento estava exponencial até a pandemia. Obviamente com a pandemia baixou, porque obviamente as empresas não querem arriscar tanto. Voltou os valores de 2020 para os valores de 2017, mas eu prevejo, parece-me que depois esse crescimento vai ser enorme e vamos ter uns loucos finais de anos 20, não é? Em tudo e também nos jogos de tabuleiro. Mas, por exemplo, esta questão da pandemia não trouxe maior curiosidade das famílias ou das pessoas pelos jogos de tabuleiro mais atuais? Ou... Não sei, fiquei com essa ideia, já. Sim, uma ideia um bocadinho feita do senso comum, não que quando as pessoas que acabaram por ficar em casa, aliás, muitos disseram que foram buscar os jogos que tinham guardados e que nunca mexiam neles, não é? E fico com a ideia que tenha havido ou pelo menos uma maior curiosidade, não sei, mas... Sim, houve muitas pessoas que foram, e saíram artigos sobre isso, foram recuperar os jogos que tinham em casa, sim, os antigos, e obviamente uma coisa levou a outra, e hoje está tudo disponível na internet e obviamente uma coisa leva a outra. Agora, do ponto de vista da demografia dos jogadores destes jogos de hobby, que tem tido um crescimento de cerca de 20% ao ano, anterior à pandemia, o que nós notamos, que é muito interessante, é que o grupo principal a nível de idades está entre os 25 e os 45. O que é que isto significa? Que são pessoas que já estão no mercado de trabalho, que todos os dias lidam com computadores, porque têm de trabalhar com eles, mas que estão a procurar novas experiências físicas. Isto é uma coisa muito engraçada, lá está o pós-digital. E que são pessoas que estão a constituir famílias também. O que quer dizer que vão trazer destes hábitos de jogo para casa. O que quer dizer que a tendência de crescimento será cada vez maior. E estamos a falar de pessoas de uma geração, como eu, já cresceu com jogos digitais em criança. Não é por não conhecer outra coisa. É por perceber que há outras coisas que valoriza também na vida. E é muito interessante ver a demografia destes novos jogadores e o crescimento disto, que me parece que vai ser uma coisa com um crescimento grande, porque neste momento é a população ativa, mais jovem, que está a aderir a este tipo de jogos, que é curioso. Quando falo deste tipo de jogos novos. Não sim, os jogos novos, exatamente. Até porque esse mercado também tem uma perspectiva, tem de facto tido um grande crescimento e um grande investimento, lá está, no tal design, que é sempre também apelativo, não é? O design é claramente a distinção, e quando falo de design não é só o design do aspecto físico, é o design do sistema de jogo, das tais mecânicas. Isso é que é muito importante, isso é que vai distinguir tudo. Já não é como antigamente, em que era lançar um dado e avançar, isso praticamente não é usado, isso praticamente não é usado mais. Inês, sim. Não, ia só complementar, para além de concordar obviamente com o que o Miquel acabou de dizer, desta procura mais que a pandemia nos trouxe de mais físico e outros tipos de experiências que não seja atrás de um ecrã, dar-vos só o que nós sabemos das ludotecas na Europa, sobretudo na parte da Alemanha, da Áustria, portanto ludotecas que maioritariamente o que fazem é empréstimo de jogos de tabuleiro, tiveram um crescimento brutal na pandemia, porque conseguiram manter os serviços de empréstimo, com regras diferentes e quarentena de material, mas conseguiram manter, e todos os meus colegas me diziam que nunca tiveram tão bem e tão solidificados a nível da comunidade, com famílias que não os conheciam e não frequentavam e que neste período de confinamento foram muito assíduos, e todas elas têm esta expectativa de que as famílias também conheceram um mundo novo,
por estarem fechadas em casa e estarem à procura de alternativas de como, eu não gosto muito da palavra entreter, mas era um bocadinho isso, não é? Como é que nós vamos mais entreter interessantes, não é? Mais interessantes, não é? Exato. Portanto, e eu julgo que em Portugal também estamos muito com essa tendência e continuam a nascer projetos de ludotecas em vários locais do país e isso é uma grande felicidade para nós no IAC também. E com esta perspectiva do jogo enquanto família e tudo aquilo que o Micael nos tem transmitido nestes webinars. Okay. Pronto, eu acho que se calhar com esta ideia ficamos também, não é? Já passamos aqui o nosso quarto de hora, para além do previsto, mas sempre com estas ideias muito interessantes e se calhar os próximos desafios, é sempre bom acabar um webinar com um próximo desafio. E obrigada também, Ana, por esta partilha. Pronto, eu acho que então agradecer a todos e a todas, voltar a referir que depois então a gravação do webinar vai estar também disponível no canal Jogos no Tabuleiro e depois também será partilhada também na nossa página de Laço Azul Coimbra, portanto do grupo que também é da organização do webinar. Agradecer também a presença de todos, agradecer também as participações e um agradecimento também ao Micael então por esta interatividade que conseguimos ter aqui, apesar do digital, não é? Portanto, realmente o ser humano é um ser fantástico, conseguimos ir ultrapassando os vários obstáculos e mesmo no digital sempre conseguimos jogar qualquer coisa. Obrigada também e obrigada a todos e até uma próxima. Sabe-se lá qual é o próximo desafio que vamos lançar? Obrigado. Ok, obrigada então.